Eu sei que vai vir comentário aí, mimimi. Mas se não gostar, dá um dislike aí, dá um dislike, deixa de seguir e fica à vontade. E quem gosta de mimimi, que compre um gato gago. Fala, meus amigos. Estamos aí em mais um episódio do nosso podcast Healing Table. E hoje tem um privilégio grande mesmo, de ter um amigo aqui do meu coração, pastor Fred Arraes, que é um irmão, parceiro ministerial que Deus me deu. E hoje nós vamos estar conversando sobre as coisas do reino, sobre Jesus, sobre família e liberar o coração aqui. Então, acompanhe, vamos junto, mergulhar aí nos rios de Deus e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque eu creio que vai ser uma bênção. E aí, meu amigo? Como está seu coração? Como é que está a vida? Né? Queria ouvir de você aí o que é que o Senhor tem falado, né? Nesse tempo, né? O que é que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Compartilha conosco aí o que é que Deus tem falado aí contigo. Bem, tô aqui já fazem alguns dias nos Estados Unidos, né? Sem voz, ministrando muito, correndo demais, mudança climática. Explicar pro povo aí porque que a voz vai falhar um pouquinho. Mas feliz demais, assim, vendo Deus mover e usando muito aquilo que a gente tem construído lá no Nordeste, no Piauí, para abençoar as nações, né? Essa é uma promessa de Deus para a minha vida, para a vida de Flávio. Você faz parte da construção disso. Que a gente sai do Nordeste brasileiro para derramar sobre as nações aquilo que Deus tem construído ali no Piauí, na Igreja Angelim Teresina. Estamos felizes demais. Em janeiro desse ano eu recebi um rema de Deus. Eu tive alguns sonhos e em todos os sonhos a mesma palavra aparecia e era Nabote. E Deus estava me falando sobre cuidar da vinha, proteger a vinha. E esse ano inteiro a gente tem feito isso. A gente focou em pessoas e processos, cuidar de pessoas, formar líderes, consolidar pessoas e melhorar os processos de consolidação, de discipulado e também a expansão do ministério. A gente começou 2 campos, né, em Picos, no sertão do Nordeste. No sertão do Nordeste? Sertão do Nordeste. Começamos uma igreja e, assim, para nossa surpresa, inauguração com 500 pessoas sentadas. A igreja principal está em Teresina, né, Fred? Teresina, capital. Temos dois primeira campos igreja lá. Começou ali. Primeira igreja, há 6 anos atrás. Hoje uma média de 5, 6 mil pessoas. Ela, depois de um tempinho de uma estação aqui em Kansas City, né? Isso, 3 meses. Depois de um frio aqui em Kansas City. Overland Park, eu nunca vou esquecer. Deus nos trancou numa casinha, isso, com uma lareira, nós 4, e em 3 meses ali de comunhão, de oração, Deus gerou a visão da igreja no nosso coração. Pisamos em Teresina 16 de fevereiro de 2018, de lá para cá, vivendo sobrenatural. E muitos frutos, né? Essa igreja, Fred, em Teresina, né, pelo que a gente tem, né, conversou lá atrás e temos conversado, é uma igreja assim, improvável, né? Sim. Na realidade, é uma igreja que tinha tudo para dar errado, né? Assim, a gente pastoreou do lado do nosso pai, do meu pai, por 14 anos. Então, assim, tínhamos uma visão, tínhamos entendimento de igreja, uma vida em São Luís do Maranhão toda. Eu já contribuindo com o Diante do Trono, com a minha carreira já há muitos anos lançando álbuns, ministrando nas igrejas. Flávia, médica pediatra, tínhamos uma clínica também. E Deus nos deu uma palavra, e essa palavra era sobre plantar uma igreja, e eu tive que clarificar onde era, né? E eu percebi que o olhar do Senhor estava para o Piauí. Eu lembro disso. Porque eu olhei para algumas cidades e Deus me fez uma pergunta. O Espírito Santo me perguntou assim: onde o que você tem será mais precioso? Onde o que você carrega será mais precioso? Pode falar uau, pode? Uau. Às vezes a gente fala uau aqui, a turma não gosta. Esse pessoal é chato. Não, mas vamos para cima. E aí eu entendi que seria mais precioso para o Piauí. E a gente se mudou, a gente se deu como oferta para o povo do Piauí. E Rafa, de maneira surpreendente, uma revolução. Primeiro culto, 230 pessoas, era no condomínio. Eu pensei que seria um GC e acabou virando um culto. Domingo seguinte, 2 cultos de 300 pessoas. Depois, tudo lotado o tempo todo, alugamos um galpão. Lotado o primeiro culto. Fizemos um segundo culto lotado, um terceiro culto lotado. E assim, a gente foi vivendo uma estação de sobrenatural. A gente foi percebendo que
Deus estava à nossa frente, a gente tinha que correr para acompanhar o que Deus queria fazer no Piauí. Por conta disso, hoje são 6 igrejas, né? Temos uma farm, que é uma fazenda que compramos para projeto social, projeto de restauração. Eu ia falar isso, eu ia abrir um parênteses, porque é uma coisa que eu falo bastante, é que Deus não te dá para você ter. Sim. Deus te dá para você fazer. Exato. Né? E como eu conheço o projeto, eu sei que dessa igreja surgiu muitas coisas, projetos sociais, Sim. cuidando do pobre, da viúva, do necessitado. Então eu acredito muito na prosperidade do reino. Amém. Que a prosperidade do reino não é ter dinheiro, é dominar sobre o dinheiro. Sim. Prosperidade do reino é você liberar destino, é você ter o entendimento de por que Deus te enriqueceu. Amém. Por que Deus te prosperou. Amém. Porque a riqueza não é ter dinheiro, a riqueza é ter visão. Sim. Então eu tenho visto isso acontecer de uma maneira muito linda no ministério de vocês. Amém. Amém. Projetos sociais, tudo que vocês têm feito ali pelo estado do Maranhão, e tem tido até reconhecimento público disso, né, Fred? Sim, a gente recebeu um título honorífico do governo, título de cidadania da Câmara de Deputados, também um mérito nacional também, por conta do trabalho. Eu digo que não são meus esses méritos, são da igreja. Isso. Eu sou só o representante, né? Isso. E uma coisa que eu entendo, Deus é um investidor. E Deus busca parceiros na terra. E quando você se coloca num lugar onde você sonha com algo que Deus está sonhando, Deus promove. Não porque Deus quer promover você, mas porque Deus quer promover o desejo dele, o sonho dele, a verdade dele. Deus não promove homens, né? Ele promove a verdade. Exato. E todo homem que carrega a verdade vai ser promovido junto. Exato, exato. Então a gente está lá, crescendo, uma média de 5, 6 mil pessoas hoje conosco. Eu volto agora dos Estados Unidos dia 24, vamos batizar 500 pessoas simultaneamente na farm. Vamos inaugurar em novembro o Instituto Vida Abençoada. Que benção. Atendimento semanal médico, atendimento odontológico. É algo legal. Eu construí um estúdio lá, porque a gente entende que vai sair um som do Piauí. Então eu quero começar a compor com os meninos, gravá-los. E um estúdio muito bem... Te mostrei, né? Fenomenal. Assim, os melhores equipamentos, né? Com excelência. É pro reino, né? É pro Senhor. Não, porque podia pensar o seguinte, cara, lá no Piauí... Exato. Alguém teve lá na igreja e comentou isso. E lá todo mundo se veste muito bem. A gente estimula que as pessoas se vistam bem para os cultos, até porque é tudo transmitido, é importante. E aí alguém elogiou, falou, nossa, cara, parece que a gente tá fora do Piauí, tá todo mundo muito bem vestido, muito arrumado. Aí eu disse, amigo, a gente já tá no Piauí, se a gente for feio, aí o negócio... aí é difícil. Aí não tem condição. Então a gente se arruma muito. E a gente entende assim... Aí diz que lá os caras usam sapato meio, né, vermelho, pra olhar pro chão, né? Isso aí é do Tirar inimigo. o foco do rosto, não? Não tem isso não. Ah, tem não? Tem não. Diz que o cara usa o sapato chamativo pro povo não olhar muito pro rosto. Isso é besteira, cara. Isso é onda, isso não existe. Isso é na tua igreja, que me disseram. Isso é na minha irmã. Isso é na minha irmã. Mas assim, a gente tá feliz pra caramba e em novembro a gente celebra 250 GCs na cidade também. 250 GCs. Aqui chama Life Groups, né? Life Groups. 250 grupos nas casas onde o evangelho está sendo pregado. Pessoas estão sendo estimuladas a crescer no ensino da palavra. E assim, Fred, lindo tudo isso que você está falando, né? Mas como que... porque as pessoas às vezes não sabem a trajetória. Eu costumo dizer que as pessoas olham tua foto, mas não param para assistir teu filme. Verdade. Né? A foto, o pessoal olha a foto e olha que foto legal, mas assiste o filme, a trajetória. Sim. Né? E essa transição, né, que aconteceu do Fred artista, né, do Fred músico, né, que é um excelente guitarrista, líder de louvor, né, começou como baterista. Então, e agora, do nada, as pessoas acham, não, do nada ele virou pastor. Né? As pessoas acham que do nada, né? Sim. Então, conta só um pouquinho dessa trajetória para as pessoas entenderem que o Fred, pastor, ele, na realidade, ele já estava de trás das malhadas, né? É, verdade. O Gustavo Paiva diz assim, que demora muito tempo para o de repente de Deus acontecer. E esse do nada, ele inclui um burnout na minha vida, ele inclui uma depressão, ele inclui muita solidão na estrada, porque a música traz isso, você
tá sempre no meio das multidões, mas está muito só, né? E traz assim um coração dividido entre a arte e entre o propósito do cristianismo. Eu digo que houve um momento na minha vida em que em que Deus era um detalhe para que eu fosse músico. Eu acho que é importante todo músico pensar sobre isso, porque tem músico que está na igreja não porque ele quer adorar Jesus, mas porque a igreja é o único lugar que permite que ele toque. É a gig, é a porta que se abriu para ele tocar. Ok. Por isso que quando abrem portas maiores ou outras portas, ele vai, porque a prioridade dele não é Cristo. A prioridade dele é a arte. Muito bom, Fred. Né? E eu não falo isso com orgulho ou acusando ninguém, porque eu vivi isso por um tempo. Porque a música encanta. Porque ela mexe com a alma, com o coração, tem a ver com dom, com realização. Então houve um tempo da minha vida em que a música foi tomando um lugar tão grande que se eu não priorizasse igreja, ambiente, serviço, né, de culto, servir pessoas e devocional, a gente se perde, cara. Chegava das viagens e ia visitar. Exato. Primeiro que a gente aconteceu nacionalmente, numa certa proporção, que tinha muito convite. Eu lembro de ter 90 e-mails por mês de convites. É muito. Para mim é muito. E naquela época sem Instagram, né? Não tinha, a rede social não era tão forte como hoje, né? Exatamente, era no CD. A gente rodava com as caixas de CDs, mandava via transporte e tal. E eu lembro, assim, de divulgar muito, de lutar muito para que as pessoas cantassem minha música. E de repente, cara, eu não tinha tempo para mais nada. E como eu saía de São Luís do Maranhão... O Fred, o trabalho que despontou foi o Dançando no Fogo? Eu acho que foi o Dançando no Fogo. Em seguida veio Eu Creio, que era um álbum ao vivo muito bom. Tinha uma versão de Meu Salvador, Aconteceu. E aí em seguida vem outros álbuns ao vivo, Voltar ao Caminho, que aí a gente já canta com Ana Paula Valadão, com Marcos Salles, com David Coelho. As portas foram se abrindo. Okay. E eu percebi que os convites para ministrar começaram a não surgir apenas mais do Pará, do Ceará, do Goiás, do Maranhão, e começou a vir de Foz do Iguaçu, começou a vir de São Paulo, o interior inteiro de São Paulo. Daí foi que eu percebi realmente que a música da gente tinha atravessado a fronteira, que é algo muito difícil para o maranhense, né? Uhum. Sem recurso, não estava numa gravadora. Hoje eu estou no time da Sony Music, na época não. Então era assim, realmente um milagre e fruto de muito trabalho. Só que se a gente não tem sobriedade num momento como esse, a primeira coisa que você abre mão é da vida na igreja. Sim. E aí eu lembro que o meu pai me consagrou pastor. E eu lembro de dizer para ele assim: pai, não sei se eu sou pastor, eu acho que eu sou guitarrista, eu acho que eu canto, eu sirvo para isso. E a minha esposa, Flávia, ela disse muito sabiamente assim: não, você é um pastor. Você está só num tempo. Flávia é uma chave, né, mãe? Ela é maravilhosa, minha esposinha. Ela disse: você está vivendo um tempo muito especial na música, mas calma. Se o seu pai, se o presbitério da igreja enxergam em você ministério pastoral, então não se oponha, receba. E deixa Deus te preparar no processo, no caminho. Detalhe, eu já liderava 40 grupos. Eu chamava de célula, né? Até hoje chama na igreja do meu pai. Então eu já vi uma por volta aí de 300 pessoas que eu cuidava. Só que para mim a palavra pastor era uma coisa muito grande, assim, difícil, e eu me sentia muito pequeno para aquilo. Só que isso mudou minha vida, cara. Meu pai foi um visionário. Pastor Joaquim, né? Pastor Joaquim, né? Um abraço aqui, Pastor Joaquim. Homem de Deus. Tá lá no Maranhão, no bairro do Angelim, né? Exato. Homem de Deus que tem feito um trabalho precioso. Um trabalho apostólico nas nações. Pastor, obrigado aqui nos Estados Unidos, né? Quando tem um general que serviu obrigado pelo seu serviço, né? Boa. Deus te abençoe, Pastor Joaquim. Um beijo, pai. E o meu pai, de maneira muito profética, ele enxergou o ministério na minha vida. E aí, Rafa, eu ia tocava no Ibirapuera, lotado em São Paulo. Aí voltava de lá, eu tinha que fazer um velório. Ou tinha que resolver uma crise de casamento de alguém. Ou pregar num culto normal, ou fazer um batismo. E a igreja colocava os meus pés no chão. A igreja me segurava. Só que foram 8, 10 anos assim, sendo puxado para a carreira e sendo puxado para servir a igreja. E eu posso dizer, já disse isso, inclusive numa entrevista, que a igreja me salvou.
A igreja me salvou do quê? De ser um artista raso. A igreja me salvou de adorar a arte, não Cristo. Porque o propósito da arte é adorar a Cristo. Mas tem gente que adora a arte. Muito bom. E por causa disso, em 2000... Inversão de valores. Inversão de valores. Por causa da paixão. O latino é muito passional. Então, você é saxofonista, você sabe disso. Você imerge no saxofone. A gente está em Kansas City. Tem a rua do jazz aqui. Yeah. Então, você imerge no jazz e daqui a pouco isso consome tua vida. E aí tu vai pra igreja tocar lá e não tem jazz lá. Aí você fica, puxa, eu acho que aqui não é mais suficiente para mim. Então o centro já não é mais adorar a Deus, é se autorrealizar dentro do que te dá prazer. E muita gente usa a igreja dessa forma. Só que eu percebi que eu não deveria usar a igreja, eu deveria deixar a igreja me usar. Deus me usar para servi-lo, para servir a comunidade, para amar, não com o instrumento na mão, mas batizando, discipulando, cuidando, visitando. E você acredita, Fred, que isso te protegeu? É aí que está o ponto de inflexão na minha vida, que faz do Fred músico pastor. Muito bom. E ninguém viu isso. Ninguém viu isso. As pessoas viam os vídeos, as músicas, os álbuns, mas elas não conseguiam ver esse background, porque esse background ele era muito pessoal. Eu estava lá em São Luís quando eu voltava, então ninguém via isso. É o Davi cuidando das ovelhinhas ali, do pai, Exato. sem ninguém ver, né? Exato. E aí em 2013 eu fui indicado ao Troféu Promessas como cantor do ano, melhor DVD do ano. Foi uma festa, cara, porque isso para um músico do Maranhão, cristão ainda, do segmento gospel, é mais complicado, mais difícil, sem gravadora. Foi uma bênção. Porque não pelo mérito, mas pelo reconhecimento de que aquele projeto tão suado, tão simples, tão sonhado, num lugar distante, periférico do Brasil, conseguiu chegar numa premiação, num lugar importante assim. Então a gente ficou muito feliz. Só que eu exagerei nas agendas. Eu fiz, se eu não me engano, 139 eventos naquele ano. Aí, o número 139 já diz muita coisa, mas eu quero que você imagine as escalas de avião que eu peguei nas madrugadas para fazer tudo isso. O desgaste, a perda de sono. Então, no final desse ano, eu terminei com burnout, me sentindo muito triste e sem um motivo aparente para isso. Eu tive pensamentos suicidas e o que me desesperou, porque eu era crente, cara, pastor, mas a minha mente entrou num lugar de confusão mental e uma brecha no espírito também para um ataque do inimigo. Quando você está sendo usado por Deus, é óbvio que você tem um alvo nas costas. E foi aí que eu fui conversar com meu pai. Uma coisa muito importante, só abrindo parênteses, Fred, para você que está assistindo, Sim. O burnout, ele é silencioso. Demais. As pessoas acham que o burnout, Fred, é um esgotamento que a pessoa para. Sim. E tem muitas pessoas estão no processo de burnout funcionando. Sim. Então a pessoa está produzindo, mas está em burnout. Sim. Então isso é muito bom de ser falado, que você, tipo assim, você estava no auge, Sim. entendeu? Fazendo muita coisa, mas em burnout. No final do ano eu lembro que a vida ficou preto e branco, Rafa. Eu lembro de um momento eu estava na mesa com a minha família. Vida ficou preto e branco. Ficou total. Minha filha é muito carinhosa, Vitória. E ela sempre gostou de me dar beijinho, de me abraçar. Nesse dia ela veio e me deu um beijinho. E aquela dopamina que eu senti, o prazer, a alegria de estar na mesa, de receber um beijinho da minha filha, eu estava anestesiado, assim. Sabe quando você não sente nada? Você fica meio absorto, assim. E eu fiquei muito preocupado. Falei, cara, eu tô doente. Tô com algum problema. A gente tenta espiritualizar, será que é o inferno? Aí você vai orar e tal. Mas você tá com um problema hormonal também. Eu fui conversar com o Dr. Aldrin Marshall, um querido. Um homem de Deus. Um homem de Deus. E ele disse, Fred, tem coisa que é demônio, tem coisa que é hormônio. Você está com todos os seus hormônios de estresse altos e todos os seus hormônios de bem-estar baixos. Você trocou a noite pelo dia, cara. A vida na música é muito ingrata, Rafa, nesse aspecto. E aí eu precisei parar. Agora, você que vive da música, o que acontece com as tuas contas se você para 6 meses? Vão atrasar. Vão atrasar. Vai trazer mais ansiedade, mais preocupação, mais incerteza. Você vê os teus outros colegas da música fazendo lançamentos felizes. Aí alguém lembrou de te convidar para um culto, para uma conferência, mas você não está bem, aí você diz não. Aí você vai ver a foto, o seu amigo foi. Você se sente atrasado.
atrasado. Eu percebo que, às vezes, como uma flecha, Deus nos permite ser puxado para trás. E quando Ele te solta, você vai numa velocidade maior do que os outros. É justamente o que eu estou vivendo. As pessoas estão olhando essa velocidade toda no Piauí, mas elas não enxergam o tempo que eu fui puxado para trás. Na realidade, Fred, eu costumo dizer que o reino de Deus, ele consiste mais em renúncias do que em conquistas. Sim. Então, as pessoas entendem o reino de Deus como muita conquista. Sim. Vamos avançar, vamos conquistar. Sim. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, né, no capítulo Mateus capítulo 16, Jesus fala sobre negar-se a si mesmo. Sim. Né? Na realidade, capítulo 13, né? Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, esse nível de renúncia que você entrou, né, te legaliza, te autoriza a, no tempo certo, avançar numa aceleração também do reino. Sim, o casamento já não estava legal, Rafa. Porque aí é uma bola de neve, né? Eu lembro de ir para alguns eventos, e aí os pastores... O evento era sábado, 10 horas da noite. Aí o pastor mandava alguém me levar para comer no shopping, no sábado. Aí eu sentava com os músicos para comer e eu olhava, assim, todas as mesas, os pais, os filhos e as mães. E eu dizia assim, cara, eu sei que está sendo importante para a igreja eu estar aqui, mas eu queria tanto poder estar com meus filhos, agora também, passeando. E isso vai abrindo uma lacuna. Talvez alguém possa dizer que é fraqueza, mas não é. É porque um estilo de vida de hiperatividade ministerial vai gerar uma lacuna na sua alma e na sua casa. Não adianta. A gente está aqui em Kansas, Mike Bickle diz, nenhum homem com agenda cheia tem agenda para Deus. Nenhum homem com agenda cheia tem agenda para Deus. E eu aprendi isso na própria pele. Por isso que eu cancelei a minha aí até. Graças a Deus. Ô, Jesus, obrigado. Deixa o Rafa descansar. Quase morri. Então agora estamos aí no tempo de... Por quê? Porque se você não para, Deus te para. É. Né? E Satanás, ele o diabo te acelera. O diabo, quando não consegue te parar, ele te empurra. Exato. E Deus, quando não consegue te parar, te para. Uhum. Parar o homem é um ato de amor da parte de Deus. Totalmente. É Deus dizendo assim, eu prefiro você do que o que você pode fazer. Eu coloquei o nome do quarto que eu fiquei 12 dias, Quarto do Amor. Eu me senti assim, foram 12 dias sendo amado, sim, visitado, cuidado. A gente orou muito por ti. Eu sei. Então, assim, Rafa, onde que foi meu ponto de inflexão para ministério? Eu parei a agenda, eu parei tudo e eu fui buscar a Deus. Eu lembro que eu li 47 livros em 2, 3 meses. Porque a leitura, ela regulava a minha respiração. Quem é ansioso não respira direito. Precisa inspirar e soltar o ar, porque isso te ajuda na questão cerebral também, com ansiedade. Então, eu li muito. Li tudo de Paul Yang-cho, li tudo de Joyce Meyer, li a Bíblia umas 2 vezes. Cara, li Peter Escaseiro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, li Andando com o Tanque Vazio. Tudo que me diziam que era bom, eu lia. E foi muito bom, porque Deus ia usando a experiência dos outros para me trazer fé de que eu venceria a minha. Quando você está em depressão ou em burnout, você acha que você é a única pessoa que está bem, que está mal no mundo. E isso é um efeito provocado pelas redes sociais. Sério, Fred? Você está sem grana ou você está doente, aí você olha lá, aí tá o Rafa na Disney. Aí tá a Estela tá em Orlando. Aí fulano tá de férias com a família, em Balneário Camboriú. Só você tá na cama chorando. Essa é a sensação. E aí... Você diz que a rede social potencializa isso. Exato. Né? Um sentimento de que eu tô sozinho. E você não tá sozinho. Elias passou por isso. Uhum. Eu tô sozinho. Elias estava deprimido. Uhum. Deus disse, não, você não tá sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram. Você está resistindo com um grupo. Você só não conectou com eles. Mas o que Deus está fazendo em ti, está fazendo numa geração. Sim. Enquanto Deus me parava, Deus estava parando outros. Sim. Mas Deus não estava parando a gente para nos matar. Deus estava nos engravidando de sonhos, de uma nova estação, de um novo tempo. E foi isso que Deus fez comigo. Porque quando eu parei,
foi que Deus começou a falar comigo. O ciclo da música vai diminuir na tua vida. Você vai continuar produzindo a vida toda. Vou te dar canções, você vai poder me adorar, mas eu quero agora te fazer pastor. Deus falou isso comigo numa caminhada. Porque eu descobri, Rafa, que corrida e caminhada liberava dopamina, me deixava bem. Então eu corria 7 km, andava 7 km todo dia, fazia toda semana, 2 vezes por semana, 1.000 metros nadando também. Era um momento que quando eu terminava aquela atividade física, eu me sentia bem, me dava um bem-estar muito bom. E aí eu aquietei, Flávia absorveu muito do financeiro na época. Ela disse assim, não esquenta não, eu vou dobrar os atendimentos, as consultas. Então quer dizer, nesse momento a mulher se posicionou. Nesse momento o Flávio foi meu escudo, cara. Ela foi meu escudo. Ela disse assim, não esquenta, eu pago. Sério, eu vou correr atrás, eu pago. Ela entendeu o momento que você estava vivendo. Entendeu? Cara, é muito difícil quando você tem pensamento acelerado e quando você sofre com alguma desordem na mente e o inimigo usa isso para te atacar. E teve um dia que eu estava muito mal e eu disse para ela assim, me dá um remédio, me dá alguma coisa para anestesiar isso aqui, eu não tô bem. Aí ela no dia seguinte disse, você vai para Belo Horizonte, você vai conhecer a Zenete, você vai fazer o Moriá. Aí eu falei, Moriá? O que eu vou fazer lá, cara? Todo mundo me conhece, vai ser horrível a experiência. Ela, não, vai, eu sinto no coração que você tem que ir. Pagou o boletim, emitiu a passagem e me mandou. Cheguei no Moriá, coloquei meu nome, Frederico Santos. Consegui me esconder um dia e meio, descobriram que eu era o Fred. E, cara, foi muito louco. Todo mundo orando por mim, intercedendo. Deus me encontrou naquele lugar. E eu lembro que quando eu recebi o certificadozinho do Moriá, que é uma coisa tão simples, de um curso ali de 3, 4 dias de oração, mas foi uma vitória muito grande para mim, porque quando você está abalado, você não quer sair de casa, você não quer encontrar ninguém. E foi uma vitória, porque eu passei aquele período, recebi palavras proféticas sobre o futuro. Uhum. E quem está sofrendo hoje não consegue enxergar futuro. Uhum. E aí Deus estava falando para mim através dos profetas, olha, daqui a tanto tempo eu vou fazer isso na tua vida e aquilo outro. Eu fechava os olhos, eu só queria vencer o agora. Uau. E Deus apontando para o futuro. Isso pode falar com alguém aqui que está nos ouvindo. Com certeza. Que está sofrendo hoje, que está passando um divórcio hoje, que está querendo desistir do ministério hoje. Deus já está vendo você vitorioso 10 anos à frente. Amém. 10 anos à frente. Porque as crises são momentâneas quando você se submete ao processo. Então, Rafa, durou para mim 5, 6 meses. Repete aí, Fred. As crises são momentâneas. Quando você se submete ao processo. Quando não, elas são ciclos repetidos. É uma frase antiga minha que eu falo, né? O processo, na verdade, o processo dói, mas o propósito cura. Eu tenho na minha sala essa tua frase. Sério? Sério. Muita gente tomou ela. Hoje todo pregador lá no Brasil fala isso aí. Mas não põe teu nome, tem que pôr. Não precisa não, precisa. Coloca o nome do cara, gente. Ele é um poeta, filósofo. Ai. Então assim, mas é a dor do processo. A dor do processo que constrói. Que constrói e te... A palavra não é validar, te capacita, né? Te dá a condição de tomar posse, de entrar no propósito. Exato. A aprovação no deserto. Isso. É que põe teu pé na terra prometida. Né? Por que Deus não permitiu que o povo fosse direto? Porque havia uma cultura errada. Habilitar a palavra. Te habilitar. Ótimo. Te habilita. O processo te habilita a entrar no teu propósito. Ótimo. O povo não entra direto na Terra Prometida porque havia uma cultura errada no coração deles. E o melhor lugar com a cultura errada se transforma no pior lugar. Por isso tem gente que muda de igreja, muda de profissão, muda de cônjuge, muda de cidade, vem para os Estados Unidos e continua vivendo em derrota. Por quê? Porque Deus não transformou cultura aqui dentro. Tem que ser a cultura do reino. Uhum. E a cultura do reino é construída quando a cultura do mundo é desconstruída. O pessoal pergunta para mim, Rafael, o que mudou, né? 12 dias no hospital. Eu disse, o hospital. Muito, né? Eu falei, o hospital. O que mudou? O hospital. Sim. Aquele hospital nunca mais foi o mesmo. Porque um homem e uma mulher de reino, sim, eles são levados não para serem moldados pelos ambientes, mas para transformar ambientes. Exato. Então o deserto
Deus leva você pro deserto para você adorar no deserto. Quem vai mudar é o deserto. Exato. Quem morre no deserto? Quem não adora, Quem murmura, quem tenta Deus, quem se prostitui. Exato. Mas quem adora no deserto, eu fiquei 12 dias no hospital, 12 dias adorando. E você tava grave, né? 12? Não. Tava grave. A pastora o Flávia... rim quase parando. A pastora Flávia falou que eu passei na peinha, né? Exato. Então, tipo assim, não se deixe ser moldado pela circunstância. Sim. Você entrou em lugares de guerra, de dificuldade, de crise, mas você, como um homem de reino, vai transformar os ambientes. Exato. Então, acredito muito que, embora você estivesse passando por momentos difíceis, mas o teu posicionamento diante dessas circunstâncias fez você chegar naquele futuro que foi profetizado. Sim. Eu fiz um pacto com a vida. Eu decidi que a vida é uma escolha. E que o tipo de vida que você tem é resultado das escolhas que você faz. E ser saudável é uma escolha. Uhum. Deus deu para Adão o jardim e descuida. Deus te deu o teu corpo e colocou sobre tua gestão. Isso aí. Então eu percebi que eu precisava cuidar mais de mim. Que eu precisava de repente fazer uma terapia, ressignificar algumas coisas, perdoar algumas pessoas, me perdoar também. Foi muito importante para que eu pudesse ter uma nova mente. Como dizem Romanos, uma mente renovada, não conformada, mas renovada pela palavra de Deus, né? Então, Rafa, passado esse processo de 6, 7 meses, eu retomo a minha vida. Só que eu retomo a minha vida com um desejo absurdo de plantar uma igreja. E era loucura, porque eu tinha tudo. Eu já estava com uma rede pastoral na igreja do meu pai, liderava louvor, minha vida na música andando, então eu podia retomar agora os eventos e tudo. Mas a paixão pela música foi suprimida pelo desejo de tocar uma cidade, de tocar um estado. E aí eu lembro que eu vi um dado do IBGE que o Piauí era o estado menos evangelizado do Brasil. E eu falei assim, eu quero ser a resposta para esse povo. Todo mundo que eu falava dizia que eu estava maluco. Flávia só chorava. As nossas experiências com alguns líderes do estado do Piauí não foram boas. E a gente... Você fica ali, né? Sei lá, a gente tinha bolsa no Cefanai, assinada pelo reitor, para viver em Dallas, no Texas. Nossos filhos tendo uma educação de qualidade, um país que todo mundo quer pisar e tudo. Mas foi uma paixão, um desejo tão grande que me possuiu, cara. E foram 5 anos de processo com meu pai. Eu lembro que você me convidou para um evento na Gate. Na Gate também você tinha portas abertas lá também. Sim. Eu fui te encontrar lá. Gate é network, né? Eu fiz parte há muito tempo. Então, tipo assim, tinha muitas possibilidades. Tinha possibilidade, até hoje tem. O Piauí não foi um lugar de fuga. Não. Porque tem muita gente, Fred, que eu vejo que elas estão indo para alguns lugares e fazendo algumas coisas, mas num lugar de fuga. Sim. Ou, de repente, como Ló, querendo a melhor parte. O que é melhor para o mundo. Uhum. Né? Tem lugar que Deus te envia, tem lugar que você vai. E você vê a graça de Deus em quem Deus envia. Uhum. Eu sei que vai vir comentário aí, mimimi. Mas se não gostar, dá um dislike aí, dá um dislike, deixa de seguir e fica à vontade. E quem gosta de mimimi, que compre um gato gago. Então, assim, a gente vê a graça de Deus, mas nem sempre o que é melhor para o homem é o caminho de Deus para sua vida. Para mim, o melhor é o Piauí. E é onde eu ainda estou vivendo o melhor de Deus. A gente sabe que o vento sopra, Deus pode me soprar para onde Ele quiser. Mas eu sou um entusiasta, um apaixonado pelo Piauí. E plantamos a primeira igreja lá, há 6 anos atrás. Tivemos essa grata surpresa. Plantamos a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quase 7 mil pessoas tocadas. Um estado que está sendo transformado. Vidas que estão sendo salvas, alcançadas. Um instituto social aberto. Uma fazenda comprada, usada só para restauração de vidas e atendimento de pessoas que precisam. House, né? Uma healing house lá. E... será que se eu tivesse ido para Curitiba, para não colocar só Orlando em questão, ou para São Paulo, para ficar mais perto dos meus amigos da música, teria sido tão bom, Rafa? Não.
Porque tem a escolha do homem e a escolha de Deus. E a escolha de Deus é sempre melhor. A vontade do Senhor para nós é boa, é agradável e ela é perfeita. Eu costumo dizer que o que atrapalha você chegar na perfeita vontade de Deus é a boa. Exato. Então tem muita gente que se abraça com a boa e não consegue ir para a perfeita. Exato. Porque a perfeita vai exigir que você não seja emocional. Perfeita é renúncia, é cruz. Exato. É casamento. Casamento não é feito só quando é bom. Tem momentos que o casamento é difícil. Mas ele é perfeito quando você mantém sua aliança. Mesmo no dia mau. Amém. Você entende? É por isso que a gente é a noiva do Cordeiro. A gente tem uma aliança com ele debaixo de uma vontade perfeita. É um Deus que não é bipolar, que me ama hoje, amanhã não me ama. Deus me ama e ponto final. Então, assim, tomamos a decisão, pisamos lá e estamos vivendo esse tempo tão precioso de graça, de favor de Deus, de expansão do reino. 7 anos, hein? 7 anos. Faz 7 anos em fevereiro de 2024. Certo. E eu faço 40 anos em agosto. Próximo ano é um ano especial para mim, importante. Amém. 40 anos e 7 anos de 7 ministério lá no Piauí. E assim, Fred, muito lindo o que você compartilhou. Eu creio que vai ajudar muita gente. Mas eu queria, só para a gente ir concluindo aqui, mas eu tenho um assunto que eu queria... Você tocou na Flávia, né? Sim. Você tocou na questão do posicionamento da Flávia lá atrás, que investiu, porque muitas mulheres, nesses momentos de crise, elas, às vezes, por falta de entendimento, abandonam o barco. E vice-versa, né? Às vezes a mulher está passando uma crise e hoje em dia virou moda trocar de cônjuge, né? Sim. Virou moda. Então, eu tô falando moda para não falar palhaçada, né? Porque eu falaria palhaçada, né? Sim. Safadeza. Na realidade, o cearense falaria safadeza, sem vergonhice, né? Mas como nós estamos aqui num podcast educado, virou moda. Então, Flávia entendeu, se posicionou, porque hoje nós temos acompanhado o que Deus tem feito na vida de vocês e temos visto pastora Flávia Reis, né, sendo soprada. Sim. Né? Claramente, nós temos visto um sopro de Deus sobre a vida de Flávia, né? Livros sendo lançados. Agora, hoje, ela está lançando um livro aqui em Springfield, em inglês. Isso. Conexões, né? Que mudam destino. Conexões que mudam destino em inglês. Está lá ministrando para americanos. Yes. Então, o que Deus tem feito na vida dela, né? As pessoas também precisam entender. Né? E eu queria que você, Fred, como pastor, como marido, né, pudesse explicar um pouco de como que funciona, de repente, a mulher, Deus começa a soprar, as coisas começam a acontecer. Sim. Eu lembro que um tempo atrás na nossa casa a gente falou sobre raízes e asas, né? E o Senhor tem feito isso na vida de Flávia. Sim. Mas eu gostaria que você trouxesse pra gente, né, entender um pouco esse processo. Amém. Bem, Rafa, Flávia é uma mulher de raízes. Ela é uma pessoa que ama a igreja. Então, assim, semanalmente, ela está atendendo pessoas, cuidando de pessoas, discipulando pessoas. O que ela vive hoje no público é só o resultado de uma vida profunda na palavra e no discipulado por muitos anos. Por muitos anos. Quando eu ainda estava na guitarra, compondo, Flávia já era uma mulher de estudo da palavra, apaixonada pela igreja. Muitas vezes eu cheguei de viagem cansado e eu dizia assim, vamos ficar em casa. E ela, não, vamos para a igreja, te arruma, vamos para a igreja. Ela tem essa atração, uma mulher forte, uma mulher águia. Né? Ela, tenente do Exército Brasileiro, casou com um comandante formado no deserto do Senhor. Uhum. Então, Flávia, ela é forte, ela tem um voo alto, mas que é autorizado por mim. Eu gostei muito dessa palavra, o voo autorizado, né? Um voo autorizado, né? A pista de decolagem é a nossa casa. É Samuel, Vitória e eu. E se está tudo organizadinho, se está tudo bem, o casamento está bem, os filhos estão bem, ela pode voar alto, pode até para Marte, se ela quiser, que a gente autorize, intercede, cuida, envia. Eu creio que a esposa ela é enviada. Amém. Ela é enviada debaixo da autoridade do seu marido. Isso é bíblico.
Então, assim, Flávia ela é uma mulher autorizada, abençoada, bíblica, profunda, leve. E assim, não tô rasgação de seda aqui, porque eu tô diante de uma câmera, não. Tivemos nossas crises também. Eu digo que eu nunca pensei em separar, só em matar ela, né? Brincadeira. Assim, tivemos nossas crises, cara. Pensamos em divórcio em alguns momentos. Foi difícil. Acho que para um casal que tem 20 anos de casado, porque eu casei com 19 anos de idade, é normal ter diferenças, ajustes. E vencemos tudo isso fundamentados no amor. Então a autoridade de Flávia está na família dela, está na igreja dela. Ela não sai de casa somente, há uma igreja que a envia. Springfield está recebendo agora, não é só uma escritora ou uma preletora, é uma pastora. Amém. É alguém que quando voltar agora comigo para o Piauí, vai batizar 500 pessoas comigo lá no Piauí. Batismo dos 500. Então a autoridade, a verdade, ela está na vida na vida, no lar, na comunhão, na honra ao marido. Porque há um crescimento enorme da voz das mulheres dentro das igrejas. Tá um negócio bem... Tá, que é reflexo da sociedade. Bem exorbitante. É, reflexo da sociedade, Rafa. As mulheres ganharam muita voz. Isso é bom. Isso é bom. Jesus deu voz às mulheres numa sociedade que silenciava e tirava a dignidade das mulheres. Jesus deu voz às mulheres. Agora, nós não podemos confundir dignidade e autorização ministerial oriunda da igreja, da família, com uma libertinagem, liberdade para se levantar atropelando marido, pastor, todo mundo. Aí não. Entendi. Entendeu? A ordem do reino de Deus, ela está justamente na ordem de autoridade. É o óleo que vem pela cabeça, desce pela barba e alcança todo o corpo. É assim que funciona dentro da igreja. E lá em casa também funciona assim. Deus faz algo em mim, fez algo em mim muito doloroso, que eu contei para vocês aqui. A partir desse algo em mim, fez algo nela, algo nos meus filhos também. E agora pode fazer nas nações através dela, de mim. Ela indo, sou eu indo é ela indo. Nós somos um. Então, assim, eu estou muito orgulhoso da minha esposa. Eu conheço a Flávia que ninguém conhece. E isso não mexe com você, né? Não, jamais, cara. Ela é minha carta viva. Isso. O sucesso da sua esposa não mexe. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu recebi um convite do Lucas e da Priscila Rodovalho para ministrar num culto enorme em Brasília. Vem, Fred, a gente é muito amigo. Eu tenho um carinho enorme por eles. Aí eu disse assim, cara, não dá, eu tô com muita coisa fazendo no Piauí. Leva a minha mulher. Né? E tem gente que me convida para pregar e eu digo assim, ó, minha esposa tá comigo, vou pregar uma vez, vou pôr ela, tu nunca mais me chama. Eu amo a mensagem dela, a pregação dela. Deus me deu uma palavra mais pastoral, mais apostólica, para a construção de igreja mesmo. Ela tem uma palavra para o Brasil. Amém. Ela carrega uma mensagem para o Brasil. Ouçam isso. Ela foi forjada, e eu vi a forja de Deus. Eu vi Deus espremer ela também. Eu vi óleo sair dali. Então, assim, ela tem um voo autorizado, porque tá tudo resolvido embaixo. Ela não tá lá em cima e tá tudo explodindo aqui, não. Muito bom. Tá tudo em paz. A gente tá vivendo o melhor tempo da nossa vida. E é por isso que ela pode ir. E ela ir, para mim é motivo de orgulho, de alegria. Eu quero que ela realmente vá e Deus a use em todo o seu potencial. Porque isso mostra a qualidade também do tipo de líder que nós temos sido para os nossos filhos. Eu tenho sido para ela, como cobertura dela, como cabeça, como marido. Né? Esse é o meu compromisso, guardá-la, protegê-la e também enviá-la. Jamais roubar a voz dela, porque, Rafa, tem o outro lado da moeda. Tem marido inseguro que casa com uma mulher linda, talentosa, cheia do Espírito Santo e transforma ela numa mulher triste, tímida e sem voz. Por quê? Porque é inseguro. Seguro. Não consegue ver Deus promovendo a esposa. Entende? E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é que tem se construído um padrão de mulher forte. A internet acaba construindo um padrão de mulher forte. As mulheres acham que, para ser forte, tem que estar com o microfone na mão e voando os 4 cantos do planeta. Sim. Entendeu?
E eu vou te falar aqui, cara, eu tenho uma mulher muito forte na minha casa que não gosta de pegar, não gosta de falar em público. Acho que tem a ver com chamado. E isso, então, eu acho que tem que haver um equilíbrio aí, e até mesmo as que estão em evidência falarem isso. Sim. Ensinarem sobre isso. Nem todo mundo foi chamado para pregar para multidões. E isso, e a autoridade, a força e a beleza não está em você fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. O grande mérito da esposa do Billy Graham, por exemplo, qual foi? Foi cuidar do Billy Graham. Então, tem mulher que se sente forçada pelo marido também. Vambora, você tem que pregar, você tem que ser uma grande líder. Olha fulana, entrou na comparação, já tá pecando. E tem marido que gosta também do recurso que entra, da promoção que chega e acaba desprotegendo e colocando a mulher num lugar que ela não foi chamada para estar. Entrou na comparação, já começou a pecar. Cada um tem um chamado, cada um tem um projeto específico de Deus para sua vida. Outro dia perguntaram para a Aline, né? Falo com a Aline Conrado, a mulher mais linda do planeta. Cada qual fala por si, né, irmão? Sim. Pastora, porque a Aline é uma pastora, né? E tem pastoreado de uma Ela forma... é uma pastora muito especial. E perguntaram, pastora, você não prega? Você não... Ela deu uma resposta muito sábia. Ela disse, olha, eu não tenho problema nenhum em falar. Se o dia chegar e Deus mandar eu falar, eu não tenho problema nenhum. Eu só não quero estar num lugar que Deus não me colocou. Sim. Ela entendeu que o momento agora é de cuidar de Rainer, Saulo e Rebeca. Isso. Faz faculdade. Eu digo que ela tem 4 crianças, eu mais 3, né? E eu sou o que dou mais trabalho para ela. Então, tipo assim, a força, a sabedoria. O pessoal me vê, é o leão. Tem uns que me chamam de leão. Esse meu jeito, né, expansivo de ser esse... Vem de uma mulher equilibrada. De uma mulher sábia que edifica o lar. Exato. Então, Fred, quem tem poder para edificar, tem poder para destruir. Sim. Então, Satanás entendeu que arrancando a mulher de casa, a casa despenca. Verdade. Porque a mulher sábia edifica o quê? A sua casa. Então, nós precisamos entender que a mulher pode voar com o voo autorizado. Sim. Né? Mas ela não pode deixar de ter as raízes. Tem que ter as raízes em casa, as raízes na igreja. Tem que ter as raízes matrimoniais fortalecidas, né? Um bom casamento. Tem que ter um bom relacionamento com os filhos. Para que não ganhe o mundo e perca a essência. E acaba sendo um hipócrita, né? Pregando o que não vive. Exato. Então... Às vezes nessa ambição desenfreada de sucesso hoje, né? Todo mundo quer ser um sucesso, todo mundo quer ter seguidores, todo mundo quer ser o próximo vídeo que vai bombar. Em troca disso, o que a gente está negociando? O que você está negociando? Né? Eu acho que uma grande mulher de Deus pode sim ser uma pregadora, pode sim ser uma comunicadora, mas se ela é mãe, isso também deve ser uma prioridade na vida dela. Se ela é esposa, ela tem alguém para servir, para cuidar, para amar, para proteger. E eu acho que, dadas as proporções, trazer equilíbrio, o que é muito difícil também, tá? Para elas é muito difícil, porque para a gente não é tanto assim, para elas tem muita função acumulada. Uhum. Mas para a mulher sábia, como você disse, equilibrando todas essas bolas aí, equilibrando tudo isso no ar, vem uma autoridade do céu para falar. Porque é alguém que tem vida, tem testemunho para falar. Isso. E quando fala, o céu chancela, né? O céu Exato. aprova. Santo Agostinho disse, né? Pregue e, quando necessário, use as palavras. Aline é assim, Flávia é assim. É gente que, quando fala, a gente para ouvir. Eu admiro minha esposa e a tua. E vejo Cristo nelas. Por quê? Porque quando desliga as luzes, o microfone e todo mundo vai, são elas que ficam. E a gente está bem por causa delas também. Elas são instrumentos de Deus na nossa vida. Quero honrar aqui todas as esposas, todas as mulheres de Deus que carregam fardos pesados para que os seus maridos permaneçam no ministério, sendo usados por Deus. E lutam pela saúde dos maridos, porque eu sei que tem marido teimoso, que não cuida da saúde, que toma remédio. Você tá mandando indireta? É uma direta. Tem marido teimoso. Ô Fred, aproveitando isso, eu queria dizer assim, eu queria também honrar a vida da minha esposa, porque assim, eu estou vivo primeiro por Deus, depois pela minha esposa, cara. Uau. Primeiro Deus, depois a minha mulher, assim.
o amor da Aline me constrange. Sabe, nesse tempo de hospital eu já sabia que eu tinha uma mulher extraordinária, cara. Sim. Mas ela é mais do que eu pensava. Sabe, o coração dela, o posicionamento dela, a sabedoria, a calma que ela transmite no momento, sabe? Ela ali com o marido prestes a morrer e ela tranquila. Confiante em Deus, né, no Senhor. Edificando os meninos, né? Trazendo os meus filhos ali para um lugar de tranquilidade. E como ela teve paciência, tem tido paciência comigo. Graças a Deus. Tem me curado. O amor da Aline tem me curado, cara. Aleluia. Sabe, tem me feito enxergar a aliança matrimonial de uma forma que eu nunca vi antes, né? Hebreus capítulo 13 fala que digno sobre todas as coisas seja o matrimônio. Amém. E o leito seja sem mácula e sem ruga. Então, quero honrar a vida da minha mulher. Talvez você... Eu já chamei ela para fazer aqui um episódio comigo. Talvez você nunca vai ver um podcast dela. Talvez você nunca vai ver um livro que ela escreveu. Mas ela sempre vai ter um marido que vai dizer de quem é o mérito. Eu acho que o segredo é ler você. Quando eu quero conhecer um casal, eu leio os filhos. Quando eu quero conhecer um marido, eu leio a esposa. Quando eu quero conhecer a esposa, eu leio o marido. E o fato de você estar tão bem, né, tão seguro, tão bem, mesmo depois dessa tempestade, mostra que tem uma âncora muito forte por trás, que é a pastora Aline. Deus abençoe ela. E você, esposa, que está de pé aí, cuidando da sua família, pagando um preço, achando às vezes que ninguém está vendo. Deus está contigo, Deus é contigo, fica firme. Amém. E o teu ministério, o teu chamado é a tua família. Amém. Né? Tem uma frase bem legal aqui, né? Revival is family, né? Sim. Avivamento é família. Isso. Nenhum sucesso fora justifica um fracasso no lar. Exato. Então que Deus levante mulheres fortes, que as mulheres realmente ganhem voz, mas com voo autorizado. Amém. Dentro de um princípio de autoridade espiritual. Né? As Déboras, né? As Estés, as mulheres dessa geração que realmente vão falar e vão impactar. Né? Mas eu creio que esse equilíbrio, essa sabedoria não pode faltar para que os filhos não se percam. Né? Para que a casa não despenque. Então nós profetizamos em nome de Jesus. Nós estamos aqui acusando ninguém, nem querendo expor nada, mas queremos realmente profetizar. Amém. Lares equilibrados, mulheres avivadas, mulheres cheias do Espírito. Amém. Que realmente entendem o processo de asas e raízes. Amém. Que sabem a hora de ir e sabem a hora de ficar. E elas fazem da mesa o púlpito. Isso. Elas fazem da pia, sabe? Os lugares aonde Deus implantou ela é o seu ministério. Que seus filhos sejam poderosos em Deus. Há uma diferença enorme entre o que Acabe e Jezabel geraram e o que José e Maria geraram. Muito bom. Né? Acabe e Jezabel versus José e Maria. Exato. Um casal completamente desalinhado, com um rei que não estava nem aí para a espiritualidade. Porque muita gente critica Jezabel, né? Sim. Mas ninguém vê. O grande problema de Acabe é que ele deixou tudo que tinha relação ao espiritual com Jezabel. E Jezabel era uma bruxa, uma feiticeira, cara. Ela pega por esse lado aí, realmente se volta contra o Senhor. E Maria é humilde. Quando o anjo comunica para ela que ela vai gerar, a frase linda que ela diz é que se cumpra em mim teu querer, tua vontade. E José tá lá, ó, com medo igual qualquer homem, preocupado igual qualquer homem, mas quando ouviu Deus falar com ele, permaneceu. Gerou o quê? Gerou salvação, gerou transformação, gerou um sonho de Deus para a terra. Então, uma família que se posiciona, mesmo com aflições, com conflitos, com dias difíceis, mas que não desiste, sempre vai gerar algo de Deus na terra. Amém. Amém, meu amigo. A gente passaria a noite inteira falando aqui. Verdade. Porque realmente é um assunto edificante. Seu coração é um coração que expressa o Senhor Jesus. Então a gente poderia falar a noite inteira. Mas vamos deixar para outros. Bora, fazer um segundo. Vamos se gravar. você quiser um segundo capítulo, escreve aí.
Isso, mas muito obrigado, Fred, pelo seu coração, pela sua disponibilidade, né? Tudo que você passou e permaneceu e prevaleceu tem servido de edificação para o corpo de Cristo. Amém. Suas canções, né? Escutem uma canção que a gente escreveu junto, né? Sim, Teu Reino. Teu Reino é uma canção que nós escrevemos lá na sala de oração, na minha salinha de oração. Isso. E eu creio que muitas canções virão. Amém. Porque o seu coração tem realmente fluído, né? A unção do Senhor. Então que o Senhor continue abençoando você, sua casa. Samuel, que é um profeta, né, para essa geração. Vitória, que é uma menina extraordinária que Deus tem levantado e vai levantar mais ainda. Flávia, que é essa mulher que tem edificado o lar, né, e consequentemente as nações. Amém. Então que vocês permaneçam sendo essa família sacerdotal que expressa a glória de Deus e que haja paz, que haja alegria, que haja provisão, né, na vida de vocês. Muito obrigado, meu amigo, te amo. Amém. Tamo junto, temos uma aliança, viu? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Um abraço.